Bom, vamos falar agora dos transtornos alimentares. Apesar de a gente estar falando transtorno alimentar, muitas vezes a gente vai ver que há uma dificuldade de entendimento do próprio corpo, ou seja, há uma distorção da imagem corporal. A pessoa não se enxerga exatamente como ela é. Isso é muito clássico, né? Muito claro, muito óbvio quando a gente fala de anorexia. Essa imagem aí embaixo, quer dizer, essa imagem que a gente colocou aqui na tela, ela é exatamente o que a pessoa sente, ou seja, é uma mulher caquética e que se enxerga acima do peso, se enxerga obesa, se enxerga gorda. Há um preconceito com relação ao próprio corpo e uma distorção da própria imagem do corpo. Isso pode estar relacionado também com o indivíduo que está sempre tentando ficar mais forte, né? Tem um nome para essa situação específica com essa distorção da imagem corporal. A pessoa não necessariamente ela quer comer, ela não quer comer, ela nega a sua magreza. E a anorexia é uma doença extremamente grave que pode matar, porque o indivíduo, a mulher, na maior parte das vezes, ela não percebe que ela está indo nessa direção, ela não consegue parar. Ali, por trás daquilo ali, está a doença psiquiátrica, a anorexia, e ela não consegue controlar essa distorção da sua imagem corporal. Ela está sempre buscando aquilo que, na realidade, não é real. Ela não tem aquele peso todo. Enfim, isso leva a uma clínica clássica em mulheres jovens que muitas vezes leva ao óbito. O medo excessivo do ganho do peso, aquela distorção do que ela se vê. Então pode apresentar episódios de aumento alimentar com purgação. A pessoa busca vomitar, eliminar, purgar aquele alimento. E essa purgação pode apresentar o sinal de Russell, que está aí na tela. A pessoa machuca a mão, porque faz isso com frequência. Ela tenta não comer, ela faz de tudo para não comer, ela perde alimentos essenciais, ela não consegue ingerir a quantidade necessária de proteína, carboidrato, vitaminas de uma forma geral, oligoelementos então, muito menos. Né? E aí, claro, essas alterações todas, essa dificuldade toda de colocar os nutrientes principais e fundamentais para dentro levam à amenorreia, à hipocalcemia, a outras alterações endócrinas, alterações relacionadas à desnutrição. A doente desnutre importantemente, a situação é extremamente grave, você tem que internar a doente. É uma situação seríssima que faz muitas vezes um caos na família. Você ter uma jovem menina, né, uma filha, numa situação desse tipo em que você efetivamente tem que lutar muito para conseguir tirar. E nós já vimos essas situações são extremamente dramáticas do ponto de vista de entendimento da doença psiquiátrica humana relacionada ao alimento. Não, na realidade, basicamente não é exatamente o alimento é um meio que envolve essa situação psiquiátrica, que leva a essa situação chamada anorexia, que é essa desregulação do entendimento do próprio corpo. O tratamento é a terapia com inibidor seletivo de recaptação de serotonina, e o prognóstico, como eu já disse, é ruim. Foi aquilo que eu falei anteriormente, o prognóstico é bastante ruim. Então a atenção é extremamente importante, exige um grupo de atendimento muito grande. E a bulimia vai pelo mesmo raciocínio, pelo entendimento também do que a doente acomoda como alimentação. É uma busca entre poder se alimentar e não necessariamente absorver tudo que alimentou. Então ela busca também essa coisa de vomitar ou então de fazer exercício após ter comido. Ela quer eliminar uma parte do que ela comeu. Quer dizer, uma loucura completa esse entendimento do que o alimento está trazendo ao corpo. Muitas vezes na bulimia não é essa necessidade toda do emagrecimento, mas é um entendimento do excesso do alimento sempre, então come e purga. E muitas vezes esse excesso de vômito, como a gente já viu lá no sinal anterior de Russell, a gente tem também uma destruição da estrutura dentária, do esmalte dentário por esse excesso de vômitos, por passar essa acidez do estômago, muitas vezes até fazendo úlceras na cavidade, levando a essas alterações dentárias.
Bom, do ponto de vista de clínica também, mulheres jovens com uma sensação de falta de controle do que ela conseguiu comer, do que ela comeu. Então ela quer ter controle sobre aquilo ali e controlar a quantidade ingerida. O peso muitas vezes tende a até ser normal, como eu disse anteriormente, não é necessariamente uma mulher que quer ser magra, ela tende até a ter um peso normal, não leva a aquela caquexia e aquele prognóstico aparentemente muito ruim, né? Ou aparentemente não, na realidade muito ruim que acontece na anorexia. Pode não ter necessariamente purgação, como eu disse, pode haver a tentativa de fazer exercício para compensar toda aquela alimentação que ela considera sem controle. Todos nós tendemos muitas vezes a fazer isso quando a gente pensa, e é isso que eu digo do ponto de vista de psiquiatria, do entendimento do ser humano, todas essas patologias, de uma certa forma, a gente se enquadra de forma não necessariamente patológica. Quando a gente está falando da patologia, do transtorno efetivamente psiquiátrico, há exatamente o excesso dessa coisa dessa compensação. E na bulimia isso é claro, a pessoa tem esse entendimento. Na anorexia, na realidade, isso já não acontece. Como a gente vê, há uma desconexão completa da realidade. Ela não guarda segredo, exatamente por isso. A bulímica, a bulimia, ela não chega a precisar esconder, ela entende que aquilo está acontecendo. Na anorexia não é necessariamente assim. Há uma certa desconexão da realidade. Aqui, nesse caso, ela não precisa guardar segredo porque ela não acha aquilo ali nada de anormal, porém há, claro, como a gente está falando de um transtorno, há um excesso. Ela é episódica, e do ponto de vista de tratamento, a gente vai fazer a terapia também com inibidor seletivo de recaptação de serotonina e medicamento para alguma doença que venha a ser associada. Bom, por último, eu gostaria de falar então do transtorno da compulsão alimentar periódica, como se fosse uma libação, né, uma farra alimentar, em que a pessoa também não liga para isso. Quer dizer, também não liga, não. Ela entende aquilo ali como uma coisa normal. Ela faz aquilo ali sem, na realidade, sentir tanta culpa assim. Então, ela é semelhante à bulimia, ela comete ambos os sexos, mas não há essa preocupação exagerada com a imagem. Você não tem essa preocupação exagerada. Então, não há necessidade de purgar, não há uma preocupação com sobrepeso. Então, é um perigo também, porque é uma orgia, é uma libação sem muita culpa. Isso é um transtorno, claro, é uma compulsão. Ela come e não liga. E isso tende à obesidade mórbida, claro. Porque ela não está preocupada com sobrepeso e com a obesidade. E esse é um transtorno extremamente, eu acho que frequente na sociedade atual, onde o alimento é usado como mola ou como bengala de alguma coisa. E aí existe, então, essa libação alimentar, claro, em excesso. O tratamento é uma tentativa de controlar isso, também então com antidepressivo, então inibidores seletivos de recaptação, uso sibutramina como controle aí da vontade de comer, desse desejo exagerado pelo alimento. Topiramato também entra como droga, e a psicoterapia cognitivo-comportamental, claro, faz parte sempre dessa abordagem de fazer o indivíduo entender o porquê que ele entra nesse transtorno.